Neste dia, 30 de dezembro de 2006, ocorreu a execução de Saddam Hussein. Saddam foi condenado à morte por enforcamento por crimes contra a humanidade pelo Tribunal Especial iraquiano. O motivo: o assassinato de 148 xiitas em Dujail em 1982, em retaliação a uma tentativa de assassinato contra ele. O governo iraquiano divulgou um vídeo oficial da execução, mostrando Saddam sendo levado à forca e terminando com sua cabeça na corda do carrasco. Polêmica surgiu quando um vídeo de celular mostrou Saddam cercado por compatriotas que o insultavam em árabe, elogiavam o clérigo Muqtada al-Sadr e sua queda pelo alçapão da forca. A atmosfera da execução gerou críticas mundiais, tanto de nações contra quanto a favor da pena de morte. No domingo, 31 de dezembro de 2006, o corpo de Saddam Hussein foi levado a Al-Awiniya, Tikrit, seu local de nascimento, e enterrado perto dos túmulos de outros familiares. 2 dias antes da execução, uma carta de Saddam apareceu no site do Partido Baath Árabe Socialista. Na carta, ele pedia aos iraquianos que se unissem e não odiassem os povos dos países invasores, como os Eamua, mas sim os líderes. Ele disse estar pronto para morrer como mártir e que esta era sua sentença de morte. Saddam foi enforcado às 6 horas da manhã, hora local, em 30 de dezembro, quando os sunitas começam a celebrar o Eid al-Adha. A execução ocorreu na base militar conjunta iraquiano-americana Camp Justice, em Kazimieh, subúrbio nordeste de Bagdá. Contrário aos relatos iniciais, Saddam foi executado sozinho, não junto com seus corréus, que foram executados em 15 de janeiro de 2007. O corpo de Saddam foi enterrado em sua cidade natal, perto de familiares, incluindo seus filhos Uday e Qusay Hussein, em 31 de dezembro de 2006. As reações à execução de Saddam Hussein foram variadas. Alguns apoiaram fortemente a execução, especialmente os afetados pelas ações de Saddam como líder. Algumas vítimas queriam vê-lo julgado por outros atos, que teriam causado muito mais mortes que as de sua condenação. Alguns achavam que a execução elevaria o moral no Iraque, outros temiam mais violência. Muitos apoiavam que Saddam fosse julgado, mas eram contra a pena de morte. Já os apoiadores de Saddam condenaram a ação como injusta. O então presidente do Sirte, George W. Bush, disse que a morte de Saddam não acabaria com a violência no Iraque. Quem foi Saddam Hussein, o ditador que ainda assombra o Iraque? Saddam Hussein al-Majid nasceu em 28 de abril de 1937 em Tikrit, uma vila a 100 quilômetros de Bagdá, numa família de camponeses sunitas muito pobres. Aos 9 anos, fugiu de casa para escapar do padrasto violento. Seu tio materno em Bagdá o acolheu, educou e lhe incutiu paixão por armas. Aos 20, apoiado pelo tio, entrou numa célula secreta do Partido Baath, grupo nacionalista árabe secular. Lá, ascendeu rápido e sua ambição cresceu, visando derrubar o governo. Após um golpe falho, tentou matar o premier Kazim 2 anos depois, com uma Kalashnikov. A tentativa falhou e Saddam teve que fugir do país para evitar pena de morte. Exilado no Cairo, estudou direito e fez ações secretas para o Baath. Quando uma revolução eclodiu no Iraque, Saddam Hussein retornou ao seu país. Em 17 de julho de 1968, um evento mudou sua vida. O rei havia sido derrubado. Ele tentou outro golpe, desta vez com êxito. O Partido Baath assumiu o poder. Seu primo virou presidente e ele, vice. Ficou no cargo por 10 anos, criando uma rede de informantes e eliminando rivais. Em 1979, após a renúncia do primo, Saddam Hussein tomou o poder total. El-Rais, o líder supremo, agora detém toda a autoridade como presidente e general. O açougueiro de Bagdá governou com mão de ferro, sem dividir o poder. Aos 42 anos, decidiu consolidar seu poder, expurgando seu próprio partido. Megalomaníaco e paranoico, não hesitou em executar colaboradores em reuniões, prender cozinheiros por capricho e eliminar oponentes, até do próprio clã. 6 dias após tomar o poder, orquestrou um expurgo sangrento, executando 22 membros do Partido Baath por traição, tudo transmitido na TV. A mensagem era clara: se quer continuar vivo, apoie Saddam Hussein.
rapidamente estabeleceu um estado autocrático onde só ele detinha poder absoluto. Inspirado em regimes totalitários, especialmente Stalin, caiu num culto excessivo à personalidade. Retratos do ditador enchiam as ruas. Aos 60 anos, para agradecer a Deus, mandou escrever uma cópia do Alcorão com seu próprio sangue. Mas por trás dessa megalomania, Saddam praticava violência em massa, eliminando potenciais inimigos. Em 1980, invadiu o Irã. O resultado: 8 anos de guerra com 800 mil a 1 milhão de mortos dos dois lados. Em 1988, gaseou a vila curda de Halabja, no norte do país, matando 5 mil pessoas. Em 1990, invadiu o Kuwait, dando início à Guerra do Golfo. Até então, o mundo não temia Saddam, que continha o Irã, agradando os armênios e enriquecia o Iraque com petróleo e promovia direitos sociais. No seu regime, a homossexualidade era legal no Iraque, por exemplo. Até recebeu um prêmio da Unesco pelo sucesso do programa de alfabetização. Mas a invasão do Kuwait provocou a ONU, que impôs um embargo comercial ao Iraque. Saddam Hussein perdeu, mas manteve-se no poder. A população afundou no isolamento e pobreza, e Saddam ficou paranoico. Nunca dormia no mesmo lugar, desconfiava de todos e tinha sósias para enganar inimigos. Após o 11/9, os Imer avisavam eliminá-lo, acusando o Iraque de produzir armas de destruição em massa e apoiar a Al-Qaeda. A ONU investiga locais suspeitos, mas não encontra evidências de armas. Mesmo assim, em março de 2003, os IMEA e o Reino Unido deram um ultimato a Saddam. Ele teve 48 horas para deixar o Iraque com sua família. Recusou-se a se render, e a Operação Tempestade no deserto foi iniciada. Em semanas, o governo e exército caem, e em 9 de abril de 2003, Bagdá é tomada. Mas Saddam Hussein está desaparecido. Uma recompensa de 25 milhões de reais foi oferecida por sua captura. É encontrado 8 meses depois, em 13/12/2003, numa fazenda remota em Tikrit, sua terra natal. Escondido num buraco de 2,5, sem água ou luz, tinha 750 mil reais, um revólver e 2 Kalashnikovs. Rendeu-se sem resistir, ciente da traição de seu clã, com acusações vagas. Os Sewiwa o entregaram ao governo provisório iraquiano. Em julho de 2004, o ex-ditador foi julgado por genocídio, guerra e crimes contra a humanidade. Condenado à morte, Saddam Hussein foi executado em 30 de dezembro de 2006. O povo viu a morte de um dos piores ditadores do Iraque, ainda herói para alguns na luta anti-EUA. Mac de novo aqui com outro grande ban para esse Saddam que você vê na tela. O povo tá cego e não enxerga nada. Não estão vendo o que tá rolando aqui. Olha só, a pessoa ali de máscara e o povo nem percebe. Fazem passar por Saddam Hussein, presidente do Iraque. É melhor acordar, viu? É tudo mentira. Passam falsidade como verdade pro povo trouxa. É alguém de máscara, não o verdadeiro Saddam Hussein. Já falei, só querem dar crédito pro Bush nessa aí. É tudo lorota. Vamos lá. Dizem que acharam Saddam num buraco. Esse mentiroso tenta te convencer disso. Ouviu que buraco ele falou? Espaço apertado, ele chama de toca de aranha e de todo tipo de mal. Escute. Hussein hoje estava escondido num buraco, uma toca de aranha, como os militares chamaram, embaixo do chão de um barraco pequeno. Olha o símbolo do olho ali. Acha que sou bobo? Viu o truque? Esse aqui é um fantoche satânico, mentindo pras massas, o personagem falso do Saddam Hussein que mostram pro povo. Perto da cidade natal dele, Tikrit. Tá aí. Foi descrito como, é o que penso, e ele só tá fazendo um sinal maçônico ali. E eu te falei, todo o governo terreno é controlado pela mesma poca de gente. É isso que você tem que saber. Você acha que Saddam Hussein é diferente? O que você acha? Ele é vilão? Você precisa de uma paulada na cabeça para acordar. Esse aqui é igual ao seu presidente atual, Donald Trump. Você precisa acordar. Todos os líderes mundiais estão conectados. É isso que estou tentando te dizer. É por isso que tem um sistema judicial. Tem o mesmo sistema policial de no mundo todo são todos iguais. Não seja idiota. Chão de um casebre fora de Tikrit, sua cidade. Descrito como confuso no início, depois impenitente e desafiador. Após 10 meses, o ex-aliado americano, até o cabelo parece um 6. Tô dizendo, tudo o que fazem é planejado. Isso é uma máscara, e o inimigo se rendeu sem luta.
Quando anunciaram a captura, houve, acreditem ou não, pessoal, comemoração. Tudo isso que você está vendo é encenação. É isso que você precisa saber. Essa gente, tudo gravado para a captura de Saddam. É isso que você precisa saber. Todos os vídeos falsos que eles lançam. Observe. Nas ruas de muitas cidades iraquianas e nos escritórios administrativos da administração Bush. É assim que eles fazem um show para você, com esse cara falso mascarado para as massas. Isso é o que você precisa saber. Eles estão fingindo o tempo todo. Foi pré-gravado para quando essa molde acontecesse, eles pudessem liberar. Tudo são no governo americano. Veja as cidades e os escritórios da administração Bush. Observe o garotinho. Você o vê? Observe o garotinho. Ele fez o sinal dos 3-6 com a mão ali mesmo. Você consegue ver? Olhe isso, ele fez. Ok, são no governo americano. Isso é uma vitória real para... Eu disse, é tudo armação, 100%. Sem dúvida. O garoto de preto e branco da maçonaria fez o sinal dos 3-6 com a mão. Tá tudo armado aqui para enganar os trouxas. Eles nunca pegaram Saddam nenhum. Ele faz parte dessa pena de realidade manipulada. Bam. Forças dos INEA no Iraque e pro presidente Bush. Tudo uma... E lá vai esse palhaço, pronto para levar o crédito. Falei, igual o Obama levando o crédito pela captura do Bin Laden. Mesma coisa, jogam um osso para fingir que fez algo, pegou o Saddam. É tudo uma... Se acredita nisso, é doido mesmo. Fala aí, o que tem a dizer? Na história do Iraque, uma era sombria e dolorosa acabou. Um dia de esperança chegou. Chegou e agora plantam o ISIS lá. Tudo uma que empurram pro povo. Agora é outro terror, outro bicho-papão falso pro povo, tá? Todos os iraquianos podem se unir agora e rejeitar a violência. Ah, tá. E construir um novo Iraque. Hoje, na América, não se rejeita a violência. Como vai rolar no Iraque? Eu te falei, esse cara aí é um homem mascarado, enganando os trouxas e chamando de Saddam Hussein. É 100% falso. Nesta transmissão, relataremos o que os Ukulaiwan iraquianos planejam para Hussein. O que sua captura significa para criar um novo governo no Iraque, e se soldados e iraquianos estão mais seguros. Começamos com a capt... os iraquianos estão mais seguros agora. Nossa, tá bom. Aqui está Marta Haddad, da ABC. Saddam Hussein estava escondido num buraco estreito e sujo. Aí está. Não passa de budiulas, galera. 100% Borabá todo santo dia. E vocês caíram nessa. Vocês acham que isso é real? Nossa. Só com uma pistola do lado quando o soldado do Zebiawa... Nossa. Claro que ele tá com pistola, senão não seria vilão, né? Igual ao cara do Bin Laden. Nunca atira, mas tá sempre com pistola. Facara de farsa todo santo dia. Águias chegaram. Não houve feridos. Escuta esse farsante aqui. Sim, não houve feridos. Uau. Isso é pura encenação que montaram pros trouxas engolir. Você acredita nessa baboseira do Saddam Hussein? Você tá numa roubada. É tudo encenação. Na verdade, nenhum tiro foi disparado. Essa missão começou há 10 dias com forças especiais do Zewana. Mentira. Rastreando agressivamente o... Tudo falso. Pura mentira sobre eles rastreando ele. É tudo lixo. 100% besteira. Ex-líder iraquiano perseguindo famílias... Olha alguém filmando como se fosse um filme. É melhor você acordar. Isso tudo aqui é falsidade. Sem dúvida, pessoal. Tá? Creta, suspeitos de ter ligações com Saddam Hussein. Nós trouxemos... Mentira. Esse cara cheio de estrelas no ombro. O quê? Você vai acreditar nele? Me diz a verdade. Vai acreditar nesse cara aqui? É melhor você acordar. Falso. 5 a 10 membros dessas famílias. Tudo falso. Que então nos deram mais informações e finalmente obtivemos a informação crucial. Estamos procurando um desses indivíduos. Essa dica chegou às 10h50 da manhã de ontem. 10h50 ali mesmo para o seu número 6. Lembre-se disso. Informação confiável. Que Saddam Hussein se escondia a 15 milhas ao sul. Besteira. Meu Deus. Então temos 15 milhas ali para o seu número 6. Aí está, pessoal. Certo. De Tikrit. 2 locais prováveis foram identificados perto da cidade de Adwar. Besteira. E para fins operacionais, esses locais, besteira. Foram identificados como Wolverine 1 e Wolverine 2. Besteira. Às 18 horas, faça o número 3 sem dúvida. E essas pessoas aqui são todas farsantes, pessoal. Mas olhem para os números aqui. 1, 5,
3 para o seu número 9, ali mesmo, tudo codificado 100%, caramba, bam, lá vai seu número 18 horas de novo. Vocês acreditam neles? É tudo farsa, 100%, e o pior é que você acreditou, sem dúvida. M, 600 forças de artilharia, cavalaria, aviação e operações especiais. 600 forças, ouviu isso? Aí está, aviação e operações especiais, Wolverine 2. Às 18 horas, uau, 600 artilharia, cavalaria, uau, aviação e especial, uau, não dá pra inventar isso, gente, olha só isso aqui, uau, forças de operações, uau, da equipe de combate da 1ª Brigada, da 4ª Divisão de Infantaria, estavam em posição, cercando os locais, a equipe começou o ataque ao Wolverine, 1 e 2. É assim que confundem as massas com essa do Wolverine. Não passa de falsificação. 100% mentira, galera. Não acreditem neles. É falso. Estão fazendo um show pras massas. E eles engolem. 2 estruturas pequenas. Besteira. Identificadas pelo informante. Besteira. Mas não acharam Saddam Hussein. A área toda foi isolada. Besteira. E uma busca mais intensa. Besteira. Agora dá pra ver os tijolos maçônicos ali com a visão noturna, dizem. Estão enganando o povo sem dúvida. Preocupado em levar câmeras lá dentro. É tudo mentira. A busca começou. Forças da coalizão depois. Mentira. Acharam um local suspeito. Olha esses 6 todos aqui, gente. Você acreditou neles? É melhor acordar logo. Aí está. 4 e 1 dá 5. Com 8 dá 13, tá aí. 6, tudo codificado, pessoal. Acorda logo. 504 dá 9. Nossa, a noroeste de Wolverine 2. Era um pequeno, tudo mentira. Complexo murado com um é o que vendem pro povo. Eles compraram. É aqui que acham ele, nessa foto embaçada. É aqui que o encontram nesse pequeno complexo. É lixo. Não acredite nisso. Um abrigo cheio de roupas. Vestido com roupas. Mentira. Às 20h26, tropas do ZQA entraram no local. E viram uma pequena abertura camuflada ou... Mentira, gente. 100% lixo. Acha que dá pra vasculhar o Iraque todo e achar o cara? Se fosse, seria o caso. É falsidade. Tudo inventado pro povo. É falsidade. É só um programa de TV aqui. Buraco de aranha. Diz que tijolos e terra foram afastados. Mentira. E lá estava ele. A mesma mentira que vendem pro povo sempre, mas lá estava ele. Lá está ele. Para os idiotas é tudo falso. É só um programa de TV, tá? Buraco de rato. Tijolos e terra empurrados? Mentira. E lá estava ele. Mesma baboseira que vendem sempre, mas lá estava. Olha ele aí. É tudo falso, gente. 100% mentira. Alguém com máscara. E vocês caíram. A máscara do Saddam Hussein. Duvida de mim? Tudo bem. É a dura verdade. Fazer o quê? Sujo, o líder do Iraque, nem tá de branco. Ele tá de camisa branca no meio. Entendeu? Ele não tá sujo. É tudo mentira. Só marcaram pra parecer cicatriz no rosto. Bobagem, pro símbolo do olho único. Só isso. É uma máscara. Tchau. Meio confuso quando apareceu, óbvio. É mentira. Pra quem tá vendendo essa lorota? Esse cara é uma piada, meu. Galera, acordem. O Saddam Hussein é falso. É só isso que precisam saber. Mas isso, ele... é tudo lixo. Ele leu o roteiro, poxa. Diz que aconteceu agora, precisa de roteiro? De onde tirou o roteiro tão rápido? Nossa, ele estava muito confuso. Olha essa palhaçada. E depois foi levado embora. Que besteira. É irônico. Mostram essa porcaria com lanterna na parede. Óbvio que é falso. Que ele estava num buraco do outro lado do rio. Que mentira. Olha os diamantes dos maçons ali mesmo. Diamantão enorme. O que acha? É tudo farsa. Desses palácios enormes. Olha só. Que ele construiu. Roubando a grana toda do povo iraquiano. 2 supostos guarda-costas. Por quê? Também presos no local. Sempre os tais guarda-costas. Os que dizem morrer pelo líder sempre pegam eles. Pra onde levam? Que prisão? É falso, gente. Hora de acordar pra essa baboseira que vendem. Só trazem essas minisséries pra enganar. Embrulhe bem para os trouxas. Eles vão comprar. Além de 750 mil dólares pro seu número 12, que é o número 3. Fuzis AK-47 e um táxi branco e laranja. Às 9h15, Saddam foi levado pro 96, bem ali.
sem dúvida. É para isso que serve. Acorda, porra. Aeroporto Internacional de Bagdá. Nas horas seguintes, ele recebeu uma... Tá aí, galera. Isso é pura falsificação, na cara dura. Nossa, tô fora, galera. Isso é uma farsa do cocoara que dão pro povo. Já falei, é alguém de máscara e vocês caíram. Sem exame médico e barbearam ele. Ah, barbearam. Foi identificado. Olha aí. É tudo mentira que vendem pro povo. Igual dizem que mataram Gaddafi. Mostram vídeo falso na CNN. Não passa de falsidade que te vendem. Bam. Agora você vê outros ex-líderes do regime presos por características físicas. Isso é besteira. Sim, só depois. Você o reconhece de novo? 2 líderes presos por características físicas? Foi besteira. Reconhece ele por características físicas? Isso é besteira. Não dá para identificar ninguém aqui. É um homem de máscara. Só às 15 horas de hoje, em Bagdá, que o 15 horas. Outro golpe. Paul Bremer, em Bagdá, anunciou a captura. Senhoras e senhores, outra captura. Besteira. Nós o pegamos, viu? É tudo falsidade, pessoal. 100% besteira. O que eu disse? Falei que é tudo besteira na TV. Eu peguei eles. Em Bagdá, Paul Bremer anunciou a captura. Senhoras e senhores, nós o pegamos. Uau! Isso é uma grande festa, nem te conto. Na NASA só fazem a mesma é truque do governo. Todos controlados pela mesma coisa. Festa falsa após sua operação psicológica. Nossa, foi um grande dia na história do Iraque. Por décadas, milhares sofreram nas mãos desse homem cruel. É tudo mentira. Era tudo, pura falsidade. Olha só essa palhaçada aqui. O povo caiu nessa. Eu avisei vocês. Ele até usa uma camisa do Pentágono. Mas eu disse, vocês precisam acordar. Saddam barbudo, derrotado. Isso que causou aplausos é falso, gente. Repórteres iraquianos na sala. Que nada. Impossível mostrarem isso lá e comemorarem. Isso tudo é besteira, pessoal. Sem dúvida. Saddam, depois de cooperar... estão procurando piolhos. Nossa, tudo isso é falso, gente. Se você acreditou nisso, é burro feito uma porta. Forças do Zesekwaiwa, Saddam Hussein agora fala pouco. Ele, membros do conselho, mas os que se opunham, foram autorizados a visitá-lo hoje. Deixaram visitar o grande terrorista, o criminoso de guerra. Sai fora. É tudo mentira. Acharam ele, obviamente cansado e abatido. Sai fora. Mas ele estava, sem arrependimento e até desafiador. Não dá para visitar um criminoso tão rápido assim. É tudo mentira. Tem que preparar tudo, assinar, levar ID que eles checam e tal. É um processo, tá ligado? Como diabos vê o Saddam Hussein na hora? Sai fora, meu. E ele é um criminoso de guerra? É papo furado. Tão enganando todo mundo. Um oficial do CAERUA disse que Saddam estava se achando no interrogatório. Muito obrigado, Marta. Ele admitiu quem é. Finge não cooperar, mas diz: sim, sou o Saddam. É papo furado, galera. Haddad em Washington. Você é fogo, hein? A notícia da captura chocou geral, principalmente os iraquianos. Papo furado. Imagens e fotos do ex-ditador vulnerável passavam repetidamente na TV iraquiana e por todo o Oriente Médio. Alguns iraquianos foram às ruas, mas tiros de comemoração mataram 4 pessoas e feriram 60. ABC, B, tudo bem. Claro que precisa incluir esses 6. Martin Simungo, B, ocupa o resto do dia direto de Bagdá. Claro que ele está em Bagdá. Tudo falso. Como eu não digo, vocês precisam acordar. Filme falso que montaram com pessoas suspeitas. É tudo falso. Celebrações em Bagdá. Até as cidades do norte, Kirkuk e Sulaimaniá. Mamãe. Manifestações espontâneas pela captura de Saddam Hussein. Queremos Saddam fora daqui. Alegria e alívio que o ditador não existe mais. Então quer me dizer que esse maltipá de camisa xadrez está segurando uma arma e acenando assim? Nossa, tá bom. Acho que não ligam se um deles leva um tiro. Este aqui tá de luvas. Que pá está acontecendo? Camisa laranja aqui, maçonaria. Nossa,
Eu o estrangularia, diz ele. Feriu nosso povo, matou filhos. Tudo grande dia, tudo mimá, falando árabe. Por que agitam bandeiras laranja, me diz você? Parentes dos mortos por Saddam ficarão felizes, diz ele, agora que foi preso. Representou, olha, tudo falso. O mal representava tirania, representava armas químicas, tudo matos, pessoal. Representa arma química, nunca acharam PMAS nenhuma de arma química. Foi tudo uma farsa, 100% vendem isso para as massas. Saddam tem arma química, arma de destruição em massa. É tudo mate, só para vender o personagem de massa. Beleza, é isso aí. Te vendem como fora da lei. É isso. Tá no palco mundial igual o Castro, sacou? Finalmente esse pesadelo acabou. Na cidade natal de Saddam Hussein, Tikrit, tanques americanos circulam pelas ruas. Lá vão eles com o C bem ali, meia lua logo ali. É assim que eles fazem, pessoal. Todos eles enganando as pessoas bobas. Entendeu? Mas não houve muita comemoração, só apreensão e até dúvida. É totalmente cara aqui fazendo chifres com a mão. Possível que eles possam pegá-lo. Ele conhece tudo, todos os lugares, então não dá. Eles não podem pegá-lo. Tudo besteira. Mesmo na capital, os protestos foram barulhentos, mais pequenos. Houve tiros de comemoração, mas o povo não saiu em massa. Acha que alguém segura um AK assim desse jeito? Só mostram essa bobagem pro povo bobo, sacou? Ninguém solta rajada de AK com uma mão no ar assim. Fala sério, não saíram às ruas em grande número. Uma possível explicação? Medo de retaliação dos leais a Saddam Hussein. Insurgentes que matam forças da coalizão. Apesar das imagens chocantes de hoje, muitas pessoas aqui estão em estado de choque. Elas ainda tentam entender completamente o que aconteceu. É assim que a América trata os idiotas. Não me venha com conversa. O cara não ia largar tudo isso que ele tem no Iraque. Todos esses prédios, esses monumentos. E ele acaba num buraco. Tudo para enganar as massas. Agora vamos para outro vídeo. De árabe. Árabe. Primeiro, caso não saiba, isso é uma farsa para enganar os trouxas. Tudo armado aqui. Ok. O tal julgamento do Saddam Hussein e os supostos criminosos de guerra com ele. Ok. Olha só. Árabe. Árabe. Parece um ator de Hollywood que colocaram aqui. Ok. Ele é familiar. Nossa. É um ator ali mesmo. Certeza absoluta. Árabe. Árabe. É tudo mentira. É só atuação, pessoal. Tudo atuado pros trouxas. Tá me ouvindo? Continua assistindo. Árabe. Esse é outro. Árabe. Viu como ele fez? Parece a juíza Judy? Dá uma olhada nele ali. Tipo a juíza Judy com o símbolo do Baphomet espiando sobre os óculos. É um ator de TV. 100% juiz de TV. Sem dúvida. Árabe. Olha lá o Saddam Hussein. Personagem falso. É a maldita juíza Judy, gente. Certeza absoluta. Sem dúvida. É um tribunal falso aqui. Estilo Hollywood. Árabe. Árabe. Escute eles. Isso é bot aqui. Todos têm esse dedo apontado. Bin Laden, Garvey, todos têm. Malcolm X, todos usam esse gesto aí. É um operador psyop aqui. Chamam de Saddam Hussein, sem dúvida. Ator de Vê como segura a mão perfeito? É um ator. 100% certo. Não duvide quando eu falar. É atuação para as pessoas bobas. É melhor pegá-lo.
Sabem quem é? Sem dúvida. Se fosse assassino ou ditador, por que apontar essa merda? Tudo lixo, entretenimento. Ok. E agora, o que eles fazem? Algemam ele? É bem 100% lixo. Aí está, mão solta. Por que não passou o livro para ele? Por que não deu o livro para ele? Devia ter acertado ele com o livro. O livro nele. Isso é papo furado, gente. É fantasia. Só TV com o Saddam Hussein falso. Sem dúvida. É personagem de TV para as massas. Esse não é o Saddam de verdade. É ator enganando as massas. Tá cego. Estão tentando enganar? Que livro ele tem na mão? Nossa. Olha ele, com o livro na mão. Uhum. Isso é papo furado. É só atuação, gente. É melhor acordar logo. Falei tão fantasiados pro povo. Nossa, dorme se quiser. Botaram barba e cílios brancos. Nossa, sobrancelhas brancas. Nossa, acha que isso é real? Nossa, bom que achou um pouco de verdade. Bam, esse cara é uma piada. Quando vê um deles fazendo isso é falso. É 100% mentira. Papo furado. Olha ele, é um lixo. Eles acham que o povo é burro, cara. Eu avisei vocês. Tô falando, larga essa mídia mainstream. Tô dizendo, não busque notícia nem verdade. Só te dão falsidade. É só isso que fazem. Esse cara aí, tranquilo, anotando tudo. Nossa. Fingido. Tudo falso. Nossa. E se reparar, ele tem dois botões na frente dele. Um verde e um vermelho. Ali mesmo. Que diabos é isso? Nossa, beleza. Olha, lá vai outro deles de novo. Nossa. Tudo falsidade, galera. Nossa. Beleza. Tudo besteira. É tudo besteira, galera. Toda essa... Nossa.
Vamos voltar. Besteira. É tipo a juíza Judy, galera. Nossa, tô falando sério, cara. Ele tá fazendo tipo juíza Judy pro povo. Tá vendo? Tem a estrela à esquerda pros anjos caídos. Tão brincando com o povo. Lá vai outro personagem de novo. Nossa, piscada. Uhum. O que você vai fazer com esse velho aí? Isso é uma piada, cara. É um cara de máscara. Dá pra ver pelos olhos, galera. Nossa, tá vendo? Isso é uma piada, cara. Certeza. Já falei, então, num estúdio filmando essa merda. Vamos falar da forca do Saddam Hussein. Ó, vou explicar o que vocês estão vendo aqui. Isso aí é para ser o Saddam sendo enforcado, tá? Olha, viraram Charlie Chaplin aqui. Vê só essa foto borrada. Esse filme embaçado que mostram. Igual filmagem de OVNI. Nossa, tá aí. Que câmera eles estão usando, gente? Nossa, parece o mesmo cara que julgaram. Acorda, povo. É tudo falso. É 100% mentira. Olha isso. Nossa, dá uma olhada nisso. Vê como a câmera se mexe, galera. Nossa. Estão botando a corda no tal Saddam. É fake, galera. É fake. Tá aí. Nem dá pra ver em quem estão botando. Entenda, povo. É tudo falso. Sem dúvida é fake. Certeza que é fake. Olha aí. Fake na cara dura. Viu o Saddam? Aliás, vou te mostrar o que está vendo aqui. Isso aqui deveria ser Saddam Hussein sendo enforcado, certo? Olha só, viraram Charlie Chaplin para você aqui. Dê uma olhada nesta foto borrada. Esse filme sombrio que mostram tipo avistamento de OVNI. Nossa, olha só que câmera eles usam, gente. Nossa, parece o mesmo homem que acabaram de julgar. Acorda, povo. Tá na hora de abrir os olhos. É tudo falso. É 100% mentira. Olha isso. Nossa, agora veja. Dê uma olhada nisso. Veja como eles o carregam, pessoal. Nossa, aí está. Colocaram a corda no pescoço do suposto Saddam. Nossa, é falso, gente. É falso. Aí está. Nem deixam ver quem estão enforcando. Entendam, pessoal, é tudo falso. Sem dúvida é falso. Certeza absoluta. É falso. Falsidade descarada. Vocês viram Saddam Hussein ali? Não, é tudo falso, gente. Acordem, pelo amor de Deus. Mentira. Mentira. Sério? Tá de brincadeira? Você só pode estar zoando. Tô esperando. Quando virem uma câmera assim, me avisem. Nossa. Fico olhando pra... Olha só isso. Nossa. A execução do Saddam Hussein aqui, galera. Nossa. E claro, isso vai ficar na memória. É tudo farsa. 100% mesmo. É assim que mostram a execução do Saddam. Acorda, gente. Já falei, a mídia somente. Olha isso. Valeu, Débora. Tô no corredor que parece. Olha essa rachadura. Ele diz que tá onde o Saddam tava escondido. É tudo mentira, pô. Não onde ele se escondia, mas uma sala de tortura. Aposto que
Tô falando, é tudo fake, cenário de Hollywood. Acredita em mim? Ou acha que ele tá lá mesmo? Nossa, a mídia nem precisa ir, é tudo falso. 100%. Pra que iriam lá? É tudo inventado que passam no jornal. Responda essa pergunta. Uma casa iraquiana típica? Não é, isso é besteira. Eles aparecem. Militares do ZEOA dizem, antigo QG do Partido Baath, com suposta câmara de tortura. Nossa, assim vendem Saddam Hussein, torturador nessa suposta câmara. É tudo encenação, gente. Acordem para a dura realidade. Na TV, a câmara... Veja, o cinegrafista já está lá dentro. Percebeu isso? O cinegrafista já está lá. Aí está. Sabe o que é um filme? Sempre mostram o sol, são adoradores do sol, sem dúvida. Olhe, a câmera já os filma entrando, bem ali. Quem está lá para filmar? É encenação, já disse, tudo falso para TV. O que você acha que são? A câmara é de concreto. Mentiras descaradas. Não tem mais de 60 metros quadrados e há muito pouca luz natural. 60 metros. Mas isto é um verdadeiro estúdio de Hollywood, totalmente equipado, ok? Entrar aqui me fez lembrar de uma masmorra medieval. Sim, escuro, sujo, pura TV, escondido, e como eu descobriria, potencialmente mortal. Você é tratado basicamente como um animal se estiver aqui, no mínimo, como o sargento Greg Carroll, do Corpo de Fuzileiros Navais do ZEOA até descobriu. Ambos são o mesmo maldito boneco mascarado tentando te enganar. Ok, ambos aqui, vestidos e enganando na câmara de tortura com sua equipe de elite. O que você acha? Eles acreditam que era dirigido pelo Partido Baath de Saddam Hussein. Esse é o Partido Baath. Quando as forças do ZEOA entraram pela primeira vez nesta área, viram fumaça saindo do prédio. Quem quer que fosse o dono ou operasse neste prédio quando os fuzileiros passavam por Nasiriyah, ateou fogo para encobrir, esconder ou destruir algo. Uau! Que tipo de fogo você vai pôr numa câmara de tortura? O que você vai fazer com só uma câmara? Por que incendiar uma câmara de tortura? Lá embaixo tem papelada das pessoas que você mata ou tortura. É papo furado, gente. 100% falso. Parece que foi queimado? Nossa, prédios com passaportes e documentos alimentaram. Por que trazer? Por que guardar passaporte numa câmara de tortura? É onde você tortura as pessoas, né? Por que torturar e depois dar passaporte? Acorda, povo. É mentira. E queima aqui, mas não tem queimado na parede, só no chão. Acorda, galera. Mag na corrida. Bam. Chamas, mas há provas que quem ateou fogo queria esconder mais. Besteira. Não, nos mostraram 3 pequenas celas. 3 pequenas celas. Claro que é no 3. Você erra alguma vez? Nossa. Só 1,2 por 1,2 metros. Então, 44 ali para sua destruição. Portas de aço maciço feitas para trancar quem fosse azarado o bastante. Tudo para ser trancado dentro. É tudo mentira. Tudo, mas o mais distor. Inventam essa pra TV. Acredita? Já falei para vocês, tá? A parte mais chocante do tour foi quando nos mostraram isso. Bateria de carro com fios conectados. É isso que vendem pro povão e eles acreditam. Nossa, uma bateria de carro com um fio conectado. Acho que era onde matavam gente ou chocavam para fazer falar, né? Vamos de novo. A parte mais perturbadora do tour foi quando mostraram isso, né? Uma bateria com fios. O exército do ZEOA diz que a bateria era usada para tortura, um aparelho HOR. Nossa, uma bateria de carro. Nossa, tá. Que podia causar dor extrema ou morte em interrogatórios bárbaros. Nossa, choques elétricos, algo assim, mas isso é de uma bateria de carro, cara. Nossa, de uma bateria de carro? Nossa, tá. Célula onde encontramos algo assim. É difícil imaginar o que aconteceu aqui, mas quem fosse destinado à câmara de tortura, uau, certamente está grato por ela ter sido destruída. É tudo besteira, pessoal, só lixo que vendem as massas. Não acreditem neles, eu disse. Saddam Hussein é um personagem que criaram para as massas, como na TV. Você só o vê quando mostram o tal Saddam, um cara de barba feia, às vezes bigode horrível, sobrancelhas enormes. Claro que é um personagem que inventaram para as massas. Mag, tô fora. Saddam Hussein está vivo. Notícia mundial. Vídeo viral.
Saddam em posto acenando, supostamente ia. Queria falar sobre Saddam Hussein e por que acho que ele ainda está vivo. A questão é que essas coisas como o ISIS e outras organizações terroristas não surgem do nada, nunca surgem. As coisas acontecem devagar no Oriente Médio, muito devagar. O que quero dizer é que esses grupos militantes, rebeldes e terroristas já vinham se formando há muito tempo. Tenho motivos para crer que Saddam Hussein percebeu isso em seu próprio país. Ele notou que não havia como manter seu governo no poder. Quer dizer, Saddam Hussein era um ditador brutal, não há como negar. Ele fez coisas ruins, como a maioria dos ditadores faz, mas ele tinha seu próprio complexo militar e industrial para garantir seu poder. Todo complexo militar e industrial tem vulnerabilidades, e o governo de Saddam Hussein também tinha. Esses grupos viriam de qualquer jeito. Tem muitos memes e imagens por aí dizendo que Saddam Hussein reprimiu e controlou esses grupos terroristas, o ISIS e tal. Por um tempo talvez ele tenha, mas dizer que ele sempre conseguiria fazer isso seria um grande exagero. Quer dizer, a questão é que o governo do Iraque, Uday Hussein, o filho dele, não tinha capacidade para governar um país. Ele era um bom capanga, mas não servia para liderar uma nação. E assim que Saddam Hussein morresse, e ele já estava ficando velho, ele provavelmente ainda viveria bastante, mas quando ele morresse, ia ter um vácuo de poder, e aí esses grupos terroristas iam aparecer de qualquer jeito. Com a mentalidade de estado policial dele, ele conseguia reprimir esses grupos. Mas como eu disse, sempre tem falhas nesse tipo de ideologia do complexo industrial militar. As coisas passam, não sabem tudo, se distraem com outras coisas, fazem isso e aquilo. Quer dizer, são vizinhos do Irã e o Irã os odeia profundamente. E todo esse tipo de coisa precisavam dos americanos direto no Iraque. Precisavam que eles instalassem uma base militar no Iraque. E você pergunta, por quê? Bem, é porque o poderio militar iraniano estava ficando muito mais forte que o iraquiano. Estava crescendo mais rápido e ficando mais forte que o deles. E eles se odeiam. Travaram uma guerra longa e sangrenta um contra o outro. E não era segredo que os americanos estavam mais do lado iraquiano do que dos iranianos. Eles ainda estão até hoje. Então você pergunta, bem, por que não, se não estavam tentando criar confusão política onde ninguém sabe o que acontece, por que não convidaram os americanos e assim salvaram centenas de milhares, se não milhões de civis iraquianos? Bem, com a máquina de propaganda lá, certos interesses que sabiam coisas e grupos do ISIS se formando para tomar o poder, convidar os americanos simplesmente não era uma opção. Haveria caos demais, eu simplesmente não daria certo. Então tiveram que criar o pretexto para a invasão americana que todos culpam Bush e Tony Blair por inventar, de que tinham armas de destruição em massa. Mas o fato é que, embora armas de destruição em massa sejam 3 palavras simples de entender, são armas que causam destruição em massa. Bem simples.
mas as pessoas ainda não entendem o conceito. Não pesquisei no Google sobre armas de destruição em massa, mas garanto que há uma resposta idiota para isso. Você não sabe exatamente o que são, mas armas de destruição em massa existem. Elas foram encontradas. As que Bush disse que estavam no Iraque, bem, podem ou não ter sido achadas. Talvez os americanos as tenham achado e fingido que não existiam. Já pensou nisso? Aposto que não. Aposto que nem passou pela sua cabeça. Você deve ter pensado que os Zeroware inventaram isso para invadir o Iraque e roubar ouro, petróleo e relíquias. É como caçar tesouros. Quer tudo. Essa é a resposta simples, mas na verdade é propaganda. É o que eles queriam que as pessoas acreditassem. Queriam que a gente acreditasse que o Bush era um canalha. E é, mas não do jeito que pensam. Tipo, acham que ele mentiu de propósito para invadir um país à toa e o povo engole isso. Adoram esse papo. Ficam satisfeitos, se sentem intelectualmente estimulados. Nem se dão ao trabalho de pensar diferente, porque para eles faz sentido. É o que querem acreditar também. Já estão predispostos a acreditar nisso. Eles não querem... É tipo, tem um pouquinho de verdade no meio e uma casca de mentiras por fora. Há um pouco de verdade no meio e uma casca externa de mentiras. E outra casca externa de mentiras. As pessoas quebraram a primeira casca de mentiras, mas ainda estão na segunda casca de mentiras. Você ainda não chegou à verdade. A verdade é bem mais complicada do que você pensa. Mais complicada do que isso, quero dizer. Você não vai fumar um baseado e dizer George Bush é o cara mau. Ele mentiu sobre armas de destruição em massa. Não é como se essas coisas existissem no mundo. Não é como se o Iraque estivesse no Oriente Médio, sem controles de fronteira e outras coisas para impedir contrabando. Não é como se a China pudesse passar por vários países para chegar ao Iraque. Não é como se isso fosse possível ou algo assim. Uma besteira. Claro que é possível. E, como vi num documentário, para fazer uma bomba nuclear só precisa de urânio do tamanho de uma toranja. E o fato é que os norte-coreanos têm isso. Os chineses são... Acho que é menos provável que vendam isso. Embora certamente o façam, só para causar caos. Mas eles têm um pouco mais de dinheiro que os norte-coreanos. Os norte-coreanos estão desesperados por dinheiro. Eles realmente precisam disso. E um recurso que eles têm é urânio. Como vi em outros documentários, e isso me parece plausível e crível, eles vendem para qualquer um que ofereça um bom preço. E quão difícil é incluir os planos tecnológicos? Dá para colocar num disquete ou num livro de 1000 páginas para construir uma bomba nuclear. E até a tecnologia balística para usá-la. Bem, não que eu ache que os norte-coreanos tenham uma tecnologia balística muito avançada, mas o fato de terem armas nucleares significa que não podem ser invadidos por forças terrestres. Se estiverem perdendo, eles simplesmente diriam chega e explodiriam tudo. Todos perderiam. E eles podem estar mais dispostos a matar seus próprios homens. Talvez não se importem com isso, especialmente no Oriente Médio, onde há muitos homens bomba. Mas olha, você pode não querer acreditar nisso ou pensar sobre isso, mas na verdade, os americanos
Não sei por que apontei pro peito, só fiz. Eu estava expressando algo. Não falava de mim, já que não sou americano. Mas enfim, o fato é que nosso governo não quer mandar nossos soldados para morrer. Isso ficou bem claro na Segunda Guerra Mundial. Bem, foi meio sacana dos americanos entrarem na guerra quando os alemães já estavam quase perdendo. Eles ficaram em cima do muro, esperando ver no que dava, enquanto os ingleses se ferravam, podendo ter ajudado antes. Talvez até tivessem acabado a guerra mais cedo, com menos mortes, e poderia ter sido bem mais tranquilo. Mas parte da lógica era que não sabiam o resultado e não queriam mandar seus homens pro matadouro. Isso me irrita nas forças aliadas na Europa durante a Segunda Guerra, especialmente os britânicos. Os britânicos não hesitavam em mandar seus homens para a morte. Até os alemães, mesmo os nazistas, eram menos dispostos a mandar seus homens para a morte. Não digo o mesmo da Primeira Guerra Mundial, porque não seria verdade. Os generais e poderosos na Primeira Guerra não se importavam. Só queriam testar armas, fazer negócios e trocar dinheiro e outras besteiras. Mas os Arir têm histórico de não querer mandar seus homens para morrer. É uma qualidade admirável, porque nunca se sabe como uma guerra será. Às vezes, a guerra é como entrar num quarto escuro. Nunca se sabe o que vai acontecer, é melhor ser cauteloso. A guerra do Iraque é uma questão complicada. Mais complexa do que pensa um pseudo-intelectual com um trabalho simples. E se você é um guerreiro de teclado trolando no Facebook? Eu faço um pouco disso, mas não como os outros fazem. Não acho que isso me torne mais esperto. Só quero contradizer quem posta besteira no Facebook. Então, é assim. Muitas coisas. Era uma situação bem complicada no Iraque. E o Saddam Hussein teria sido esperto em convidar os americanos. Não é como se a gente tivesse visto notícias iraquianas. Não é como se víssemos notícias do Iraque hoje. Você pode dizer, não falo árabe. Como vou saber o que acontece? Dá para ver pelos gestos, pelo tema geral, sem traduções. É um mundo totalmente diferente, eu aposto. Procure notícias iraquianas antes da invasão de Bush. Ou não acha nada, ou só o que o governo aprovou. Você nunca vai achar um trecho de informação ou notícia de qualquer fonte, nem mesmo das nossas próprias notícias na internet. A única forma de assistir é se você realmente sentar de manhã para ver. E cara, ninguém tem tempo para isso. Você tem que trabalhar, tem coisas para fazer, tem tarefas para cumprir. Simplesmente não dá tempo. Eles ficam se repetindo e martelando mensagens simples, então fica chato ouvir depois de um tempo. Mas seria bom ter alguns dias de mídia iraquiana antes da Guerra do Iraque, que começou em parte com Bush e Saddam. E ver qual era a atitude geral do meio de propaganda deles para o público na época. Como era, o que estava rolando. A gente tem essas historinhas tipo do Squire Barnes falando de esportes. Tem alguém falando
sei lá, de uma tempestade de areia que surgiu. Porque lá não neva muito, né? Ou isso e aquilo e tal. Você sabe do que tô falando. Como que era lá? A gente não sabe. Duvido que promoviam terrorismo nos canais de notícias. Sabe, nas emissoras locais. Duvido muito. Algo rolava lá, mas não vou fingir que sei o que era. Tô só dando minha opinião. É coisa que a elite entende melhor que a gente. Não por serem mais espertos, mas têm acesso filtrado. Eles pegam o essencial e isso sobe na hierarquia. Nós, comuns, não temos esse acesso. A gente recebe a versão chata, genérica e idiota de tudo. E as pessoas que se contentam com essa versão chata e idiota de tudo notam que é assim, mas não apontam isso diretamente. Tentam contornar e fingir que descobriram um grande segredo, que a mídia é idiota e por isso tem vantagem sobre nós. Para mim, isso é como tirar um peão no xadrez. O problema é que qualquer um pode fazer isso. Agora, quer ir atrás de uma peça importante da máquina de propaganda, quer realmente causar impacto, quer pensar em algo que é a própria... Bem, isso é algo que a elite da sociedade entende melhor que nós. Não por serem mais espertos, mas por terem acesso à versão filtrada. Eles captam a essência do assunto. E isso pode subir toda a escada social. Nós, pessoas comuns, não temos esse privilégio. Recebemos a versão chata, genérica e boba de tudo. E quem se contenta com essa versão sabe que é ruim, mas não aponta isso. Tentam contornar e fingir que descobriram o segredo de que a mídia é tola, achando que tem vantagem. Para mim é como tirar um peão no xadrez. O problema é que qualquer um pode fazer isso. Agora, quer atacar uma peça importante da máquina de propaganda? Você realmente quer causar um impacto? Quer pensar em algo que a máquina de propaganda, o governo e outras agências não imaginaram que você pudesse descobrir? A visão geral. É difícil, pois não há uma fonte na Wikipédia para te dizer o que pensar. Não tem vídeo no YouTube mostrando exatamente o que pensar, já que muitos são convencidos por vídeos, o que me lembra outro ponto. O vídeo da execução do Saddam Hussein, muito ruim mesmo. Não foi filmado em alta definição, para começar. Eu não assistia há um tempo. Provavelmente deveria ter visto antes de fazer este vídeo. Meu pai me disse que ele tinha um lenço no pescoço. Eu vi e havia muitas coisas questionáveis sobre isso. E você pensa... Cara, eu vi ele sendo enforcado. Deve ser verdade. Bem, você não sabe se eles não manipularam as evidências em vídeo. Isso é fácil de fazer. Há 100 anos tinha fotos de gente na Austrália e América do Norte, esqueci onde, mas um cara segurando um grilo gigante, tipo um inseto enorme. Óbvio que não existem grilos tão grandes. Simplesmente não existem. Mas o que fizeram foi esperto. Tiraram uma foto do grilo, fizeram um recorte de papelão e era isso que o cara segurava, parecendo um grilo gigante. Mas essas coisas não existem. Você pensa, por que alguém faria isso? Mas em lugares onde não vem gente de fora para ver as coisas, eles não sabem. Você fala algo convincente e eles acreditam.
Então, tinha um tema geral nesse vídeo, o óbvio. Eu não acho que o Saddam Hussein tá morto. Bem, acho que a guerra do Iraque foi orquestrada por ele, Tony Blair, George Bush e talvez outros também. Provavelmente outros envolvidos. Acredito que isso realmente aconteceu. E penso, bem, Saddam Hussein tá ficando velho agora. As últimas fotos dele já tinha barba branca e estava envelhecendo. Então acho que quando ele morrer de verdade, pode ter um ataque cardíaco amanhã e não vão nos contar. Vão manter a história de que ele foi enforcado há tantos anos atrás. Nem lembro em que ano ele foi enforcado. Não me importo com detalhes assim porque simplesmente não concordo. Não acredito muito na autenticidade disso. Assisti bastante CSI e esses programas. Sei que essas informações podem ser manipuladas. Bom, tô ficando sem tempo antes de sair, então vou encerrar o vídeo agora. Eu estarei, vejam o que vocês... me digam o que acham, ou se quiserem. Gostaria de ver as conclusões, pois acho isso fascinante e, bem, enfim. Boa noite. ये खबर नजरों के सामने आई है कि वो इस साल यानी 2024 में सद्दाम हुसैन जिंदा है। इस वीडियो में ये शख्स कौन है जो कि बिल्कुल सद्दाम हुसैन की तरह लग रहा है और ये दावा भी कर रहा है कि मैं सद्दाम हुसैन हूं और मैं जिंदा हूं। Esta notícia em 2024, Saddam Hussein está vivo. Quem é esse no vídeo que se parece e diz ser Saddam Hussein?